E aí galera, beleza? Aqui é o Matheus Groff pro canal Pixel 4K. Pro vídeo da semana eu queria falar sobre uma outra saga de jogos muito renovada. Também é renovada, mas é muito renomada no mundo dos games, que é The Legend of Zelda. É a segunda franquia principal da Nintendo, a primeira, claro, Super Mario, mas The Legend of Zelda é um medalhão para Nintendo alcançar tudo que é tipo de público, seja o público mais jovem e o público mais velho. São jogos bastante maduros, mesmo com gameplay extremamente fluido, coisas para descobrir a todo momento. E eu queria falar sobre dois jogos hoje. Os dois que eu estou jogando paralelamente nesse momento e tentando terminar. Um é o Zelda Twilight Princess, que inclusive está aqui no monitor, que é um jogo que você joga com o personagem principal, o Link, que você pode botar o nome que você quiser, mas nesse jogo eu botei Link mesmo e vamos que vamos. Nesse jogo você joga com o Link como um ser humano e como lobo também. Uma coelhinha apareceu. E então ele te dá várias possibilidades e ele tem espaços específicos para serem explorados, tanto como lobo quanto como ser humano. Em termos de gameplay, ele é muito bom, ele tem um visual sensacional e olha que ele é um jogo de começo de geração. Ele veio no comecinho da geração passada, ele na verdade foi lançado tanto pro Wii quanto pro GameCube, mas a versão de Wii, que é a que eu tô jogando, é um gráfico que impressiona até hoje, assim, é lindíssimo, extraiu um poder daquele console, assim, absurdo. Mesmo muitos jogos recentes não conseguem chegar a isso, a essa qualidade estética e de gameplay que o Twilight Princess tem. Mas ainda assim, como um jogo como um todo, ele não... vamos dizer que ele resume muito bem o que eu acho que tem de muito certo nessa franquia e o que tem de errado. O sistema de combate ótimo, gameplay interessante, ele tem um visual sensacional, tem um universo inteiro para você checar, você visitar cidades diferentes em momentos diferentes. Ele tem uma imersão muito grande naquele universo. E o que ele tem de frágil? Eu acho que é um jogo bastante repetitivo. Eu não gosto muito da jogabilidade do Link enquanto lobo, não gosto muito, não me agrada muito, a não ser o comando que é para você pular de ponto em ponto. Isso é legal pra caramba, mas o restante não me agrada muito. Em geral é um jogo muito longo, a campanha principal dele parece que se estende mais do que a cota, assim. Quando chega em certo ponto já está cansado. Por quê? Porque o jogo tem muitas missõezinhas assim secundárias que você tem que passar para continuar e você tem que fazer coisas muito específicas em momentos muito específicos, em lugares muito específicos. Então é um jogo extremamente linear e isso é uma coisa recorrente na franquia que acaba meio que cansando enquanto você joga Twilight Princess. Então é um jogo assim que é muito bom, é um jogo que visualmente não tem o que você reclamar dele. É um jogo que, em termos de gameplay, funciona, tem uma boa jogabilidade, tem uma boa otimização. Para começo de geração, ele é impressionante até hoje. E, assim, em geral, ele tem algumas pequenas falhas que são bem... que resumem muito bem o que prejudica essa franquia em um certo ponto. Dizem que essa questão da linearidade foi bem corrigida com o Zelda Breath of the Wild, mas eu ainda não joguei porque eu quero terminar esse aí e o outro que eu estou jogando agora para então partir pro Breath of the Wild. Eu quero dar uma brincadinha também com o Skyward Sword se eu conseguir, mas eu já tenho aqui Breath of the Wild, então é possível que eu comece esse sem começar o Skyward, né? Então, vamos esperar para ver. O outro jogo da franquia que eu tô jogando, já lembrando que eu não sou novato nessa franquia, muita gente está começando agora por conta do jogo mais recente deles. Essa é uma franquia que eu já conheço há muito tempo, eu jogava muito com meu primo o Majora's Mask no 64, joguei até cansar o Ocarina of Time, joguei aqui, tá aqui na TV, o A Link to the Past, enfim, eu já joguei e tenho todos os jogos dessa franquia, menos da franquia principal, claro, eu não estou colocando aquelas pérolas do CDI no meio da história, claro. Eu já joguei e eu tenho todos os jogos menos o Triforce Heroes, que eu nem sabia que existia. É o único jogo que eu não tenho e nunca joguei. De resto, eu já joguei todos os jogos, já terminei. Assim, o primeirão, e as pessoas que falam que o primeiro Zelda é o mais difícil, mentira, o jogo é um dos mais fáceis da era do Nintendinho. Ele vinha junto com um mapa, então se você seguisse um mapa bonitinho assim, se você fizesse tudo direitinho, cara, ele é um dos jogos mais fáceis do Nintendinho. Você termina ele tranquilamente. O Ocarina of Time, Majora's Mask e o Minish Cap, eu já terminei todos esses. Então, agora vamos ver esses dois jogos. O segundo jogo que eu estou jogando dessa franquia
é do 3DS, é o Zelda A Link Between Worlds, The Legend of Zelda A Link Between Worlds, que é com visão superior. Você joga com o Toon Link, né, que é com o Link cartunesco, ele é o Link mais infantilizado, vamos dizer assim. É um jogo que, apesar do visual bonitinho, fofinho, em caso indo na direção oposta do Twilight Princess, que já tem uma pegada um pouquinho mais madura em termos de visual, ele é um jogo extremamente maduro em gameplay. Traz um desafio interessante que nunca chega a cansar. Você gosta de explorar tudo que esse jogo tem a te oferecer, várias formas de jogar ao longo do processo com itens diferentes, e você não precisa fazer processos muito delicados para chegar a esses itens. O jogo meio que te dá uma facilitada, mas ainda assim não é um jogo tão fácil assim. Então ele é um desafio justo, vamos dizer, e ele nunca chega a ser repetitivo. Enfim, eu tô adorando o visual, eu adoro então a possibilidade que ele te dá de jogar com o Link bidimensional em certos momentos. Ele permite que você passe por locais estrategicamente, e é isso que essa franquia busca sempre, mas eu vejo que nesse jogo muito mais simples, eles conseguiram chegar com muito mais facilidade do que com Twilight Princess, que é muito maior, muito mais cheio de coisa para fazer e tal, mas ele é um jogo mais inchado também, enquanto que o A Link Between Worlds me parece muito mais limpo, muito mais lúdico, divertido. Ele é um jogo bem gostoso, estou gostando muito. O 3DS é um dos melhores consoles portáteis que existe, ele tem uma biblioteca muito interessante e assim, são jogos excepcionais. Todos os jogos do 3DS que eu peguei para jogar, adorei todos eles e recomendo muito então o Zelda A Link Between Worlds. É uma franquia que eu gosto bastante, mas essa birra que eu peguei do Twilight Princess não é de hoje, esses pontos que eu tenho com o Twilight Princess. Na verdade, eu comecei a jogar esse jogo faz nada menos do que 8 anos. Faz 8 anos que eu comecei a jogar esse jogo. E eu peguei tanta raiva de um certo ponto desse jogo, que é o Templo da Água, que eu larguei ele por muitos anos. Muitos anos. Assim, eu lembro que a última vez que eu toquei nele foi em 2011. E desde então, olha, ele ficou paradinho lá no Templo da Água. E só agora que, depois de muito esforço, muita paciência, eu passei o bendito Templo da Água e agora, ó, vamos que vamos tentar terminar esse jogo. Que tem muita coisa ainda que eu quero explorar nessa franquia, que eu quero trazer aqui pra vocês. É uma série de jogos de RPG assim riquíssima e que é referência para muitas franquias hoje em dia que você pode ver. Jogos como The Witcher, Skyrim, devem muito então à experiência do Legend of Zelda, especialmente desde o Ocarina of Time até aqui, e dos conceitos estabelecidos desde o primeirão, passando pelo A Link to the Past. Então é uma franquia muito rica. A Nintendo é uma soft house extremamente competente, eles nunca erram em termos de jogo, em termos de console, né? Eu não posso dizer que eu fico feliz com isso aqui não, viu? Isso aqui é um console, ó, que eu tenho muita coisa negativa pra falar, eu não sou muito chegado. E eu só ano que vem que eu vou pegar um Switch, vai demorar, mas até lá eu vou brincar com Zelda e com algumas coisas por aqui e no 3DS, que é maravilhoso. Mas assim, enquanto produtora de hardware, a Nintendo é normal. Mas enquanto produtora de jogos, de software, ela não erra. Ela tem um padrão impecável e isso se reflete então nos jogos que eu falei aqui. Então, Twilight Princess é um bom jogo. Por enquanto, A Link Between Worlds está excelente. É isso aí, gente. Acompanhe então o canal, se inscreva, visite o nosso canal lá do Espaço da Memória. Tem o link aqui na descrição. Tem muita coisa interessante sobre game também. É um canal voltado à nostalgia e a coisas memoráveis da nossa vida, de cultura pop. Visitem o site do Sem Spoilers, tem link aqui na descrição onde eu falo sobre filmes, tem matérias também sobre filmes e séries, enfim, é um portal sensacional. Visite lá e acompanhe a gente. Até mais pra vocês. Tchau, tchau.